Será que a gente conseguiria resolver realmente os problemas? Será que se o Fábio tivesse voltado e tivesse avisado os índios sobre Portugal, será que tinha resolvido? Será que tinha sido... O que teria mudado, né? Ó, vamos começar aqui então por Fábio Braza. Quem és tu, Fábio Braza? Quem és tu? Ah, esse daqui é o Fábio Braza, junto com o Cid. Bom, não tinha ideia de quem que era o Fábio Braza. Realmente, não tinha ideia. Tem mais alguma informação aqui? Artista. Lançou o álbum A Divina Comédia, data de lançamento 2018. Monstro das Métricas. Brasa com Z, 2 Brasa com Z. Deixa eu abrir o Instagram também dele. Ô, louco, ó. Ele gosta de, pelo visto, ele gosta de pagode. Atitude 67 e Fábio Braza. Bora. O que seria do rap sem Mano Brown? De Dorival sem a Bahia? O que seria de Jacó sem bandolim? E Tom Jobim sem sua melodia? É impossível superar sua perda. Do nada, mano. Gente, eu gosto muito de ir pra inteligências artificiais, né? Fábio Braza é um rapper, poeta, compositor brasileiro conhecido por suas letras tocantes e versáteis, que unem crítica social, ritmo e poesia. Ele ganhou destaque no cenário nacional aos 19 anos após vencer batalhas de rima em São Paulo. Braza é reconhecido por suas composições que abordam temas como autobiografia, romance, literatura, humor, além da crítica social. Algumas de suas músicas Humor e crítica social. mais populares incluem Só Uma Noite, com Péricles, A Divina Comédia, com Zeus MC, Gigante no Mike e Nocivo Chomon, Tatu, com Lucas, Carlos e Vulto, Sonho com Criolo, que massa! A gente conhece o Criolo. Você já se perguntou? Com Ferrugem. E aí aqui tem alguns álbuns que ele fez. Que massa, velho. E aí tudo isso vem desse pedido aqui, que nos surpreendeu muito, cara. Natan mandou R$200. Viagem com a Carol. De volta ao passado do Fábio Braza PFVR. É 4 minutinhos. Caraca, bizarro, hein? Valeu demais, Natan. Inclusive, muito obrigado mesmo, mano. Novamente, né? Agradecendo novamente. Ó, então nós estamos aqui de volta para o futuro. Fábio Braza. Não, não é essa. É de volta para o passado. Corrigindo. De volta para o passado, Fábio Braza, com participação de Hélio Bentes, produção de Marcelo Calbucci e Paiva. Agora sim, agora sim. Já gostei da abertura. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Nossa. Daria aos índios Vale dos Conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos, e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes pra que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria Brumadinho e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President, e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia.
quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão. Nossa, Sócrates, velho, que Jesus, massa. Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Meu Deus, velho. Esse cara é muito bom, velho. Cara. Já sei qual é a próxima música que eu vou ficar Se ouvindo eu em loop. pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber imaginei o que também iria isso. acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Todos os acontecimentos, velho, tipo, da Terra, dos principais pontos Se eu que marcaram a tivesse o dom história. de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Vai parar no ano, será? Ano que ele fez a música. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. O passado é agora. Cara. Meu Deus, velho, é muito, muito bom. Só pra começar já, tipo, primeiro, além da letra, tá? Toda a produção visual ficou muito bem feita. Essa parada de você conversar sobre do tempo, então tem um relógio, você falando sobre o universo, e aí tem a volta, tem todo de cima da Terra, fora do planeta. Sim. Esse ponto de vista. E aí os principais pontos que aconteceram na sociedade, né? E que a gente viveu aqui. Como as guerras, as coisas e as formas que foram sendo dominadas. E aí eu paro pra refletir sobre... Cara, será que se nós tivéssemos realmente uma forma de voltar no tempo... Vinícius Costa Será mandou que R$5. daria Salve, Lucas e resolver? Carol. Reage Brasil Colônia. É dele? Valeu, Vinícius. Será que a gente conseguiria resolver realmente os problemas? Será que se o Fábio tivesse voltado e tivesse avisado os índios sobre Portugal, será que tinha resolvido? Será que tinha sido... O que teria mudado, né? Gente, uma das coisas que eu acho legal é que tem uma professora e pesquisadora da Universidade de Stanford, se eu não me engano, e ela só lida com aquelas pessoas assim que são muito inteligentes, né, que vão ou pra Stanford ou pra Yale, Harvard. Não, desculpa, acho que ela era de Harvard. E daí os alunos dela às vezes traziam uma dor pra ela, que é: nossa, mas e se eu tivesse ido pra Stanford ao invés de Harvard, ou pra Columbia, ou pra Yale ao invés de Harvard? E aí uma das coisas que ela falava era justamente a escolha que você fez era a melhor que você devia ter feito. E viva com a escolha que você fez, né? E tome a decisão de achar que a escolha que você fez foi a melhor. Não tem outra decisão que teria sido melhor, porque senão a gente vai viver uma vida de lamentações ao invés de uma vida de ação que pode de fato mudar algo pro futuro. E aí entra nesse ponto, né, que o Nathan colocou, inclusive. Se eu mudasse o passado, eu existiria? Exato. E se eu não existisse, que diferença faria? E tipo assim, isso daqui entra num negócio muito mais profundo,
que nós já sabemos, né, principalmente sobre o efeito borboleta e sobre outras questões, algumas correções que teriam sido feitas que talvez poderia ter acabado com uma sociedade inteira. Tá, e se os portugueses não tivessem invadido? Ou e se os índios, por exemplo, eles tivessem mais noção? Talvez, será que fosse melhor? Talvez sim, talvez seria muito melhor, tipo, nós teria outras questões, né, pra nós, não seríamos tão um povo que sempre parece que é explorado, sei lá. A colonização, ela iria acontecer com alguma civilização, porque é sempre assim, né, uma civilização acaba colonizando a outra. Acontece. Agora olha esse daqui, que o Gazeira mandou. É difícil saber, seria tipo avisar Jesus que Judas o trairia ou avisar o Adão e Eva do que causaria o ato de comer a maçã doideira. Imagina. Porque, na verdade, né, se é avisado, ainda assim poderia ter sido feito. Ah, cara, entra numa brisa muito louca, velho. Tipo, se a gente fosse brisar em relação a Jesus, Jesus sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia ser traído. Então, mesmo se você for assim, entrar, ele precisava passar por isso. Se você ele for sabia. entrar por esse ponto, né, tipo assim, ele já sabia das paradas. Inclusive, teve menções, né, de que ele já sabia que seria traído ou coisa assim. Só que ainda assim, tipo, ele foi lá e seguiu. Teria que acontecer, o Gabi mandou. Caraca, esse daqui do poeta. A Carol já chorou na primeira. Esses 2 litros de água vão ser pouco. Pô, esse daqui ficou muito bom, velho. Muito bom do Fábio. Inclusive, pode ter certeza que essa vai ser uma das músicas que vai entrar na playlist e que eu vou escutar em loop pra entender todas as referências. Sempre quando a gente vai escutar de novo, né, acaba vindo mais informação que a gente não tinha reparado antes. Cara, bizarro, velho. Muito bom. Muito bom Muito obrigado, Natan, pela recomendação, cara. Tipo, maravilhoso mesmo.